ver a pergunta aí, o pessoal comentando. Deu? Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso Alegrete Podcast. Hoje, quinta-feira, antes de apresentar o nosso convidado, quero só anunciar os nossos patrocinadores, pessoal que nos apoia o nosso projeto. JK do Gaguinho, aliás, todos os contatos dos nossos patrocinadores estão lá na página no Facebook e no Instagram, tá tendo os contatos lá. Oficina JK do Gaguinho, Isolan Calçados, Toca do Lobo 24 horas, Alucange, Serralheria Alucange, também Costurice das Vovós, o Botequinho Lanches, Castro Segurança e também o Criarte Sublimações, tá? Esse é o pessoal que apoia o nosso projeto. Hoje eu estou aqui com meu amigo Clodoaldo, né? A gente se conheceu aí. Uma vez a gente tentou fazer umas aulas de capoeira e não deu muito certo, né? É verdade. Eu não sou muito de gingado. Mas aí eu conheci o Clodoaldo, conhecia de vista, assim, sabia que ele era da capoeira, mais conhecido como Lindinho, né? E aí, essa semana, a gente estava atrás de um convidado específico, né, para falar sobre um tema específico que me é caro e também a ele, que é a questão da religião. Até porque há alguns dias atrás, né, uma semana ou 2 semanas atrás, uma manifestação muito infeliz de um líder religioso rodou as redes sociais, acho que muita gente viu, no interior do Rio de Janeiro, que falou que estaria acabando a safadeza espiritual e que eles iriam fechar todos os templos, todos os terreiros que eles encontrassem pela frente. Ele cometeu um crime, vai responder por isso, com certeza. Certamente o Ministério Público do Rio de Janeiro vai indiciar, porque está na Constituição, é crime, né, a forma com que ele se manifestou, incitando a violência e também o preconceito religioso, o preconceito racial, inclusive, né? E para mim, desde aquele dia, eu queria fazer um programa nesse sentido, que a gente pudesse abordar esse tema, né? Porque se a gente se calar, o racismo, né, nunca vai acabar, esse preconceito religioso nunca vai acabar, e a gente precisa, de certa forma, se manifestar com certeza. E o Lindinho, ele é do Conselho do Povo de Terreiro Municipal e Estadual, tá? E está aqui conosco para a gente abordar esse tema e também outras coisas, né, que a gente... Capoeira, principalmente, né, que ele é capoeirista, falar um pouco de capoeira e outros assuntos. Obrigado, Lindinho, por estar aqui conosco. Meu amigo, eu que agradeço. Para mim é uma satisfação, é uma honra. Tem que ficar olhando para lá. Tanto faz. Eu sempre fico curioso se ele fica olhando para lá ou se fica olhando para cá. Fica à vontade. Não, também fica à vontade. Então, assim, para mim é uma honra, Pércio, estar aqui, sentado aqui contigo e a gente discutir alguns temas que são pertinentes, né? Que são, como é que eu posso dizer, são em comum para a gente, né? Que a gente possa falar um pouquinho sobre racismo, que a gente possa falar um pouco sobre capoeira, que a gente possa falar sobre a nossa religião, né? Sobre esses preconceitos que aí estão, que vem passando de geração em geração e, né? O racismo religioso, né? Então a gente vem falando muito sobre o racismo religioso e muitas vezes as pessoas não entendem por que racismo religioso, né? Então a gente pode estar discutindo um pouquinho sobre cada coisa que... Tu chegou a escutar esse pastor lá falar sobre isso? Tu não chegou a ver essa matéria aí? Infelizmente não. Esses cantores gospel aí que cobram um monte de dinheiro para cantar nas igrejas. Era uma festa numa cidade do interior lá do Rio. E aí um dia anterior era o povo de terreiro que fazia festa, né? E no outro dia o povo evangélico. Aí ele foi lá e falou essas barbaridades, assim. Mas, assim, ó, na tua vida religiosa, tu já viu, deve ter visto já esse tipo de manifestação, né? De que forma a gente pode encarar isso, assim, ou combater esse tipo de preconceito? Bom, antes de começar a falar sobre isso, primeiro, meu agô, né, a todos os mais antigos, todos que vieram antes da gente, nossas ancestralidades, né, e principalmente a minha Yalorixá, que
Espero que esteja assistindo aí, escutando o nosso bate-papo. Mas assim, ó, a gente escuta muita coisa, né, sobre essas intolerâncias, né, sobre esses racismos que estão postos aí na sociedade e, né, que a gente suja a cidade, né, que a gente fica imundiciando a cidade com saravá, que a gente fica imundiciando o rio, né. Então, assim, ó, eu já participei de várias discussões sobre isso aqui no município e no Conselho Estadual também tem um debate muito forte sobre essas questões, né? Então, como que a gente pode, né, se defender, como é que a gente pode enfrentar esse tipo de coisa? Nos unindo. O primeiro passo é fortalecendo a união do povo terreiro, né, principalmente do nosso município. A gente sabe que é um tanto difícil esse tema de a gente conseguir agregar e fazer uma união, né, sólida do nosso povo. A gente já tentou várias vezes e vamos continuar tentando. Eu tô com muita vontade assim de ver algumas pessoas que queiram retomar esse movimento, né, do nosso povo de terreiro. Inclusive a gente tem um conselho, né, instituído em lei no município. Depois de toda a luta, de toda a caminhada, a gente conseguiu, né, que o conselho se transformasse em lei, que existe em lei aqui no município. Inclusive a gente pode lutar por políticas públicas, né, e recursos, né, para que a gente possa fazer algumas campanhas exatamente para enfrentar esse tipo de coisa. Fazer algumas campanhas, né, nas escolas, dentro dos próprios terreiros, né, dentro dos próprios terreiros, nas escolas, em algumas instituições como a nossa prefeitura, né. Eu acho que por aí a gente poderia, como é que eu posso dizer, minimizar, pode, sei, eu acho que seria a palavra, diminuir, né, esse tipo de preconceito. Eu acho que seria por aí, né. Através do Conselho Municipal, né, a mãe Denise fez um trabalho muito bom aí junto com a diretoria que esteve aí junto com ela, né. A gente conseguiu frequentar algumas escolas, falar sobre o nosso povo terreiro, falar sobre as nossas comunidades tradicionais, nossas comidas, né. Eu acho que isso deveria ser retomado, né. Eu sei que não é muito fácil, mas eu estou disposto a trabalhar junto com os irmãos para que a gente possa fortalecer, né, voltar com esse movimento do povo terreiro. A gente não pode deixar morrer esse movimento. Porque a gente vê todas as outras religiões unidas, né, muito unidas. Sim. E a gente não consegue ver isso no povo de terreiro, né. Claro, alguns depende da localidade, mas tem cidades que são bem fortalecidas, né, o movimento. Sim. E uma das formas da gente quebrar esse preconceito, esse racismo, também seria ter representantes, né. É uma coisa que faz muito tempo que eu tento discutir isso. Nós deveríamos ter representantes nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, né. Sim. Mas eu acho que a gente tem que seguir nessa caminhada. A gente tem que amadurecer, porque quando a gente fala sobre isso, muitas vezes eu estou emendando uma coisa na outra. Não, tranquilo, sem problema. Que eu estou me desviando do foco. Na verdade tu tá colocando várias frentes assim pra gente conversar. Se tu acha que eu estiver me desviando do foco, mas tu sabe que essa questão da gente ter representantes faz algum tempo, já conversei com alguns irmãos sobre isso, sobre essa importância, né? Tanto e eu uso o argumento dessa legislatura nossa atual na Câmara Municipal. Tem ali 4 ou 5 evangélicos que se elegeram em cima da bandeira evangélica, né? Tudo bem, isso aí é natural que aconteça e é legítimo que aconteça, né? Não critico eles por isso. E eu acho que o povo de terreiro também poderia, né, de forma legítima, também ter um representante, porque principalmente para lutar pelas nossas pautas, né? Assim como o povo evangélico faz na Câmara, não só na Câmara. Claro. Hoje a gente vê no Congresso, né, no Congresso Federal, tem muito evangélico, tem a bancada evangélica que é enorme, né? E eles estão sempre trabalhando pelas suas pautas. E se fortalece cada vez mais. E se fortalece cada vez mais. Cada eleição eles crescem. Exato. E quando a gente fala em ter um representante, né, nesse meio, né, a gente escuta muitas falas assim,
política e religião não se misturam. Uhum, sim. Por que para nós não se mistura, né? Por que Sim. não pode se misturar pra gente, sendo que todas as outras, né, todas as outras religiões têm seus representantes Uhum. e eles crescem a cada eleição, eles Sim. crescem um pouco mais, Uhum. né? Por que o povo de terreiro, né? Por quê? Porque historicamente é melhor que o negro não se movimente. Sim. É melhor que o negro não Exato. se fortaleça, né? Uhum. Então isso é cultural. Sim. A gente entende que é cultural e isso vem desde quando trouxeram nossos irmãos para cá, né? De quando sequestraram eles lá na África e trouxeram para cá. Isso existe, né? Mas a gente poderia também usar um exemplo, né? Dos nossos irmãos quando aqui chegaram, que resolveram misturar e eles, né? Não deixar separado por tribos, por etnias, Sim. mas misturar eles, né, com o intuito de que eles não se fortalecessem, Exato. com o intuito que eles não, né, que eles continuassem brigando, né? E foi o contrário, né? Aconteceu o contrário, inclusive a nossa religião está aí por causa disso, né? Exato. Porque eles se misturaram, se fortaleceram, né, conseguiram manter a nossa religião, como é que eu posso dizer, um pouco oculta ali, né? Através do sincretismo religioso, porque eles tinham que cultuar, né, o santo, né? Tinham que seguir a religião, né, do senhor, do dono, né, do escravo. Exato. Então eles se fortaleceram através desse sincretismo religioso. E eu acho que isso é um baita do exemplo que está lá atrás, na nossa ancestralidade. E eu vejo assim, ó, que tem que se misturar sim. Quando as pessoas dizem, não se mistura, tem que se misturar, porque eu acho que é a forma, é uma das formas da gente combater esse preconceito, porque assim, a bancada evangélica não vai votar nunca projetos para o povo de terreiro. Exato. Né? Não vamos ficar aqui sentado de braços cruzados esperando que os evangélicos vão votar projetos para nós, porque não vão. Não vão mesmo. Então, eu acho que tem que ter essa representatividade. Nós temos que eleger alguns representantes, né? Para que possa brigar pela gente. Porque muitas vezes chega na campanha política, a gente é visitado por uma série de pessoas. Porque eu vou brigar por vocês, pelo segmento povo de terreiro, né? Mas quantos projetos já foram lançados aí em prol do povo de terreiro? Nenhum, que a gente tem conhecimento. Nenhum, né, tio? Então, assim, ó, nós temos um dispositivo fortíssimo na mão, que é o nosso conselho, que está aí em lei. Sim. Eu acho que a gente tem que se apropriar desse conselho, pegar ele de volta e fortalecer ele. Eu acho que por aí é um caminho bem seguro para a gente conquistar algumas coisas, né? Né? Lançar algumas políticas públicas. E buscar essa união com os irmãos. Mas quais as políticas públicas? Bom, a gente vai apontar qual a política pública que a gente quer para o nosso povo, né? E quem tem que dizer isso somos nós, ninguém mais. Exato. Não é essa bancada que está lá e os evangélicos que estão lá que vão dizer o que é melhor para a gente, né? Exatamente. A gente não pode esperar nada deles, né? Nada. Mas é o que eu sempre digo, mas quando eles precisam de uma oraçãozinha, uma benzedura, eles sempre nos procuram, né? Não sei. Na hora de botar a cara para bater pelo povo de terreiro, assim, a gente escuta muita gente dizer, eu sou simpatizante de vocês. Eu sou simpatizante do povo de terreiro, do povo de axé. Mas a gente vê muita gente, né, visitando os terreiros aí, passando um axé, né, fazendo alguma coisa ou outra, sempre pedindo, né, para os nossos orixás, mas para as nossas entidades, mas na hora de defender o povo, não, eu sou só simpatizante. Quando a gente faz algum encontro e a gente vê os políticos chegando no finalzinho do encontro para apertar a mão, para dar um abraço e dizer que é simpatizante, né? E eu acho que a gente oportunistas, né? Oportunistas. É verdade, eu acho que a gente tem que se fortalecer, não tem outro caminho, não tem outro caminho, e a gente, assim, tá num jeito bem popular de falar numa altura do campeonato que não dá para voltar atrás. Eu digo para minha mãe de santo, que é a mãe Ete, né, minha Yalorixá, que desde o momento que eu fui em Uruguaiana, foi no encontro de saúde da população negra que teve em Uruguaiana em 2011, 2012. Eu cheguei lá, por acaso eu cheguei lá atrasado nesse encontro.
E aí no outro dia tinha um movimento do povo de terreiro. Tinha um encontro do povo de terreiro, tinha uma conferência do povo de terreiro em Uruguaiana, e aí o pessoal disse, não, tu tem que ficar aí. Eu já conheci algumas pessoas do Conselho Estadual. Não, tu tem que ficar aí porque não tem ninguém de Alegrete aqui. Aí tu já fica representando Alegrete. Se não tiver ninguém, porque ele vai ter uma conferência estadual, e se não tiver mais ninguém aqui de Alegrete, se vocês não fizerem uma conferência, tu já sai daqui como delegado para representar a cidade. Uhum. Eu disse, para aí, mas nós temos que fazer uma conferência em Alegrete. Sim. E aí, assim, eu acho que menos de um mês, né, a gente se juntou, me juntei com Bolívar, Ana Lidiane na época, quem mais? Acho que o pai Carlos. Se eu for lembrar aqui de nomes aqui, eu vou acabar pecando. Mas a gente conseguiu fazer um movimento, em menos de um mês a gente fez uma conferência, e aí recomeçou, né? Sim. Na real recomeçou, porque muito antigamente todo mundo sabe que existia a Urafa, né? Isso. A Urafa, que era a associação aqui do município, e que foi por um período muito forte também, né? Algumas pessoas... Acho que isso é anos 80, né? 90, por aí. É, por aí. É. Eu sei que quem participava também na época era a Rita Jussara, nossa amiga, nossa irmã Rita Jussara também era daquele movimento daquela época, e depois participou, agora também veio compor e fortalecer, né, a caminhada do povo de terreiro, agora mais recente, mas a gente conseguiu fazer um movimento bem forte. Eu acho que a gente tem que retomar isso, né? Algumas vezes me perguntaram, por que tu não é o presidente do conselho, né? Eu disse, o presidente ele tem que ser atuante, né? Tem que ter tempo, né? Tem que se dedicar para isso. Tem que se dedicar, tem que ter tempo para... As coisas no município acontecem muito pela manhã, principalmente quando se trata do setor público, né? E pela manhã, desde que a gente começou esse movimento, eu tenho um outro compromisso, que é um trabalho... Eu trabalho na Santa Casa também, né? Na Santa Casa eu trabalho com educação física. Então, na Santa Casa eu não tenho como me sair do serviço para atuar pela parte da manhã. Até que pela parte da tarde seria mais fácil fazer essas caminhadas, porque eu tô dentro do município, né? Mas, falando assim, na parte do setor público, funciona muito mais de manhã, né? E tu acha, assim, que hoje em dia, por exemplo, os irmãos talvez não estejam a fim de assumir, de trabalhar pelo povo de terreiro no conselho? É falta de tempo ou falta de união mesmo? O que tu imagina, assim? Porque disponibilidade a gente vai sempre encontrar, principalmente para lutar pelo nosso povo, né? Na real, o que eu vejo, assim, é que a gente, por exemplo, o que eu vejo, assim, por exemplo, a última gestão que esteve no conselho, que foi na presidência da mãe Denise, né, e os outros irmãos que comporam, né, a presidência, ela ficou muito sozinha, né? Então, assim, esse que é o problema, né? Todo mundo, não, vamos lá, vamos apoiar, vamos colocar a mãe Denise como presidente, vamos votar nela, vamos apoiar ela. E aí, por um período, né, o pessoal vem junto, vem fortalecendo, participando das reuniões, e aí, pro final, era ela e a Rita e mais uma ou duas pessoas na reunião, né? E sendo que tinham, não me lembro se eram 16 ou 18 casas, né? Que compunham, né? O pleno do conselho, né? Existe um pleno que são 16 ou 18 casas, se eu não me engano, né? Aí tu tem 16 casas, por exemplo, daí tu vai numa reunião, tem 2, 3 casas só representando. Fica difícil de tu tomar uma decisão pelo todo, né? Aí tu toma uma decisão, e daí depois as pessoas, a gente sabe que as pessoas, né, vão dizer, mas eu não estava lá, tomaram decisão pela minha casa. Mas é importante, assim, eu até acredito, assim, Clodoaldo, que a gente precisa alertar os irmãos, porque assim, as outras, vamos falar do povo evangélico, que é o povo aí que está organizado hoje, né, mais organizado, eles dão um exemplo de organização, né? Sim. E eu acho que os irmãos, eles precisam se alertar em relação a isso, porque enquanto os evangélicos se reúnem, conseguem se organizar, eleger representantes, nós não temos representantes, e eles, né, e aí, tipo, eles conseguem agir de uma forma um pouco mais livre, justamente até para promover, não sei, eu tenho certeza que nem todos são assim,
mas eles se sentem mais à vontade até de promover o preconceito em relação à religião, né? Eles se sentem mais empoderados com Eles isso. têm o poder na mão, né? Tem o poder na mão. E eu acho que os irmãos precisam se alertar em relação a isso, né? Então a gente precisa também se organizar, né? Reivindicar as nossas pautas, né? Mostrar que nós existimos, porque as pessoas, muita gente nos ignora. O povo de terreiro, como tu disse, só serve para fazer sujeira, para poluir o rio, para esse tipo de coisa. Só que a gente não consegue rebater esse tipo de argumento. Na verdade, a gente precisa rebater esse tipo de argumentação dele de forma organizada. Se só tu falar, eu falar, a mãe Denise falar, a mãe Ete falar, só as pessoas... cada um fala de um lado e não tá, essa fala não está representada por um grupo, né? E a coletividade faz peso, e a coletividade é importante no momento desse, né? E a gente precisa dessa representação, e os irmãos precisam se alertar em relação a isso. Assim, para falar de um jeito bem prático, né, que as pessoas possam entender do que a gente está falando, pessoal, vai chegar uma época que a gente não vai conseguir despachar os nossos barás no cruzeiro. E aí? Como é que a gente não vai despachar o bará? E aí o pai bará vai trancar todos os nossos cruzeiros se a gente não despacha o axé deles? Né? Como é que a gente vai fazer? Vai chegar uma época que a gente não vai conseguir ir na praia, levar os axés na praia. E como é que a gente vai fazer? Né? Então, todos os irmãos, né? Eu não vou vir aqui dizer como é que tem que fazer, de que forma tem que fazer, mas todos nós sabemos que a gente precisa desses locais. São locais sagrados. Mas é o centro da cidade, não interessa, é um local sagrado. É uma encruzilhada, é um cruzeiro, é um local sagrado. Né? A praia, as praias, as matas, os rios, as pedreiras, são pontos, são locais sagrados. E aí vocês imaginem e não vou dizer daqui muito tempo, pouquíssimo tempo, a gente não poder mais ocupar esses espaços. Então, vamos falar de uma coisa bem básica, que é isso, né? Isso são coisas que movimentam, que movem as nossas casas, que movimentam os nossos terreiros. A gente precisa dessas energias, desses locais sagrados. E se a gente não se ligar, né, do que a gente está falando aqui, se a gente não se ligar, se a gente não se reagrupar, a gente não se fortalecer novamente, se a gente não se reorganizar enquanto povo de terreiro, muito, muito breve, assim, ó, em pouco tempo, né, a gente vai estar sendo proibido de frequentar esses espaços. Né? Então, assim, a gente tem, o pessoal evangélico tem uma representatividade muito forte dentro da Câmara de Vereadores, dentro das Assembleias Legislativas, e daqui a um pouco eles estão votando projetos aí que limitam a nossa religião. Que limitam o nosso espaço, né? A Mônica Leal, acho que é deputada e vereadora em Porto Alegre, ela tinha um projeto, parece que entrou na Câmara, ela é vereadora, né? Mônica Leal é vereadora em Porto Alegre. Ela tinha um projeto, entrou numa comissão de justiça na Câmara, mas não passou. E justamente ela impunha algumas limitações para a religião. Só que não passou na comissão de justiça, da comissão de redação e justiça da Câmara de Porto Alegre, porque justamente ela atingia diretamente a nossa religião e limitava espaços. Ela queria direcionar, limitar, a gente não poderia, o pessoal de Porto Alegre que se mobilizou em torno disso, né? Porque limitava espaços que a gente poderia ocupar em Porto Alegre. Eu digo nós, o nosso povo, mas limitava muito a religião. Mas não passou, porque era inconstitucional, o princípio era inconstitucional, e além disso teve a mobilização do povo lá, que foi para a Câmara e lutou por isso. Mas é bom a gente refrescar a memória dos irmãos, que bem pouco tempo atrás a gente estava mobilizado aí para combater aquele PL lá que era contra a sacralização, né? Sim. Do abate animal nas tradições, nas nossas tradições, né, de matriz africana. Né? Foi a deputada... Foi uma deputada federal, né? Regina Becker. Ela mesma, Becker. A esposa do Fortunati. Isso. Então, assim, vamos refrescar nossa memória. Bem pouquinho tempo atrás, estava todo mundo apavorado, né, que poderiam, né, barrar, né, aprovarem um projeto que proibia, né? Eles alegavam maus tratos, né, que proibia a sacralização, né? Eles diziam que eles dizem sacrifício de animais, só que para a gente não é sacrifício, né?
Não é sacrifício, é sacralização, porque Sacralização. tu tá oferecendo ao teu sagrado, né? Uhum. Então, assim, ó, só para lembrar, pessoal, irmãos, há bem pouquinho tempo atrás a gente estava assim, ó, todo mundo apavorado, todo mundo se mobilizou, a gente conseguiu, né, encher um ônibus, a gente conseguiu participar do movimento lá na Assembleia Legislativa, né, foi um movimento maior, o pessoal de Porto Alegre, né, e de alguns lugares conseguiram ir até Brasília também, né, conseguiram derrubar esse projeto, né, chegou até o Supremo Sim, lá, foi até o Supremo. foi até o Eu Supremo, acompanhei, então... inclusive, a sessão do Supremo que... eu gostei das falas, né, Sim, as falas foram fantásticas. como é que é, O dos advogado que ministros, né? representou o povo de Terreiro, a fala dele, assim, era de arrepiar, assim. De arrepiar. Então, assim, foi uma vitória gigantesca, mostrou mobilização, mostrou força do nosso povo, mas parou por aí. Quando a gente se sente ameaçado, a gente resolve se mobilizar para, né, para mostrar nossa força. Por que a gente não pode já estar organizado e mostrar as nossas forças, né? Todos os dias um pouquinho. Todos os dias um pouquinho, e aí a gente vai se fortalecendo. As pessoas vão vendo o nosso movimento, vão enxergando esse movimento que a gente está fazendo, né? Algumas escolas já estavam por dentro do movimento que a gente fazia através do Conselho Municipal, né? Alguns setores da prefeitura também já estavam conhecendo, né? O pessoal ali da limpeza urbana, né? Não sei se é esse nome que a gente fala, mas da limpeza urbana ali já sabiam já quando a gente fazia algumas limpezas de alguns locais sagrados, né? A gente deixava os sacos, né, todos cheios. As primeiras vezes não recolhiam, né? Tinham medo. Então as primeiras vezes não recolhiam, né? A gente tem um movimento do movimento Pró Rio Ibirapuitã, né? Tem o movimento deles é bem forte. Até eu não estou conseguindo participar das reuniões, mas eu também estava participando desse movimento, né? E alguns locais também sagrados, assim, que eu conseguia frequentar junto com eles, explicando como é, né? Porque eles dizem, mas a gente pode limpar, a gente pode tirar. Não, pode sim, né? Já faz muitas coisas estão há muito tempo ali despachadas e, né? E dentro das nossas próprias reuniões a gente também procurou enfatizar, né? E fortalecer da gente retomar algumas coisas, né? De antigamente, né? De servir os axés em folhas, né? Não ficar utilizando bandeja de alumínio, bandeja de plástico, né? Não tem necessidade de deixar as garrafas, os copos de vidro, as taças, tudo isso aí acaba poluindo esses espaços sagrados. A gente conseguiu fortalecer, conseguiu movimentar, conscientizar, né, os irmãos. Não deixar mais as sacolinhas de plástico lá, não, traz as sacolinhas de volta, coloca numa cesta de lixo, serve em folhas, né? São todos materiais biodegradáveis, a natureza consome, não polui, né? Então, não, isso é importante. Eu, quando vou na pedreira, eu junto até o que não é meu. No lugar do meu pai, ninguém suja. Eu limpo tudo. Tu sabe que a mãe, vira e mexe, a mãe fala sobre isso, né? Nós temos que dar uma chegada lá no rio, dar uma limpada, nós temos que ir na pedreira, a gente tem que ir no cruzeiro lá, o cruzeiro lá das Quatro Bocas tá muito sujo. O cruzeiro lá do Caverá tá muito sujo, né? Uma aguinha. Quem sabe a gente faz Me diz uma coisa, Tito, tu sabe que... E tu acha assim, que o preconceito em relação à religião, assim, as pessoas que... Tem duas questões, assim. Uma é essas questões organizadas que tem dos representantes de determinados setores religiosos, assim, que são as leis que eles tentam encaminhar justamente para impedir o acesso à nossa religião. Isso aí eles fazem de forma organizada mesmo, é consciente que eles fazem, né? Tanto é que eles elegem representantes justamente para isso, para ter esse papel, né? Para fortalecer o preconceito e esse preconceito racial e o preconceito religioso. E as pessoas que não conhecem a religião, assim, o que falta para elas? A falta de conhecimento da religião, por isso que elas se manifestam assim, vocês fazem saravá, vocês fazem macumba, vocês fazem isso, é falta de conhecimento. Também não seria papel nosso de tentar esclarecer isso? Eu acho que é papel nosso, sim, né? É papel nosso. Eu vejo que da parte das pessoas que fazem algumas falas preconceituosas é falta de conhecimento mesmo. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar em algum espaço, às vezes tu chega num determinado local, às vezes até no teu local de trabalho, e as pessoas estão numa roda de conversa ali, estão falando sobre esses temas, né? Eu sempre que posso, né, eu aproveito, né, o espaço
para falar, né? Para quebrar alguns tabus, né? Então é importante que a gente fale sobre algumas coisas, que a gente esclareça algumas coisas. Claro que a gente não vai falar de tudo, porque tem muitas coisas que é de dentro do terreiro. Tem coisas que são só nossas, né? São só nossas e é de dentro do terreiro, e só as pessoas que são de dentro do terreiro que devem falar e que devem, como é que eu posso dizer, praticar, né? Algumas determinadas coisas que é de dentro do terreiro mesmo. Mas o que dá para falar, sempre que eu tenho oportunidade, eu tô falando, né? E muitas vezes as pessoas sabem que tu é de matriz africana, que tu é de povo de terreiro, e aí aproveito, mas eu passei ali, ali na frente do serviço, por exemplo, eu trabalhei muitos anos ali no CAPES 2, tem aquela pracinha ali da antiga aba, né? Então o pessoal, né, solta muita oferenda por ali, né? Naquela região ali. As pessoas, mas tinha um feitiço lá, aquilo ali é pro mal, aquilo lá é não sei o quê. Mas não, calma, que não é por aí. Mas fizeram feitiço pra alguém, será? Não fizeram feitiço pra ninguém. Às vezes tu vê ali uma bandeja ali com bala, com doce, né? Não tem nada a ver, né? Sim. Então a gente procura assim, esclarecer algumas coisas dentro do possível, né? Até para as pessoas tirarem da cabeça, né? Que aquilo é feitiço, que aquilo é pro mal. Sim. Né, que aquilo ali está poluindo, né? Mas não, pessoal, assim, o espaço é público, né? A gente já discutiu muito no conselho essa questão de despachar em portas de escola, na volta dos hospitais, né? No cruzeiro ali dos hospitais. Então, assim, tem alguns locais que a gente fez uma discussão bem legal sobre isso, né? De não soltar a oferenda ali na porta da escola, bem na esquina da escola. Tem escolas que a entrada é bem no cruzeiro, né? Às vezes tu passa ali, tem um galo, tem uma galinha, né? Ou às vezes a pessoa vai soltar um milho ali, em vez de soltar meio quilo de milho, tu solta 10 quilos de milho no cruzeiro, né? Mas isso não vem ao caso agora, isso vai de casa para casa. Mas a gente precisa realmente... De casa para casa, assim, né? Mas o povo, a gente precisa, certo, quando tem essa oportunidade, né? Eu acho que é dessa forma, assim, essa é uma das formas que a gente tem, né, de quebrar esses preconceitos, né? Na real, é um racismo, as pessoas dizem, mas isso é racismo. Eu disse, isso é um racismo religioso. Mas por que racismo religioso, né? Eu disse, porque é uma religião que veio do negro, né? Então, assim, muitas pessoas, infelizmente, né? As pessoas dizem, não tem racismo. Tem sim. Tem dentro dos setores públicos, né? Tem dentro, né? As pessoas, a gente vê que o acesso das pessoas é diferente, né? Chega uma pessoa para ser atendida no setor da saúde, por exemplo, que é o setor que eu atuo, eu nem posso falar em outros setores, porque não, tipo a educação, que não é o meu setor. Mas o setor da saúde, a gente sabe que, por exemplo, chegou uma pessoa que é loira, de olho azul, tem um tratamento. Daí chega uma pessoa que é negra, exato, tem outro tratamento, né? Então, assim, mas isso não é coisa da tua cabeça, não é coisa da minha cabeça. Até porque a gente estudou isso, né? Exato. Como é que funciona o racismo, como é que ele se move. E sentir na pele já o racismo. Eu acredito. Entendeu? Desde criança eu sinto na pele o racismo, então, e muitas vezes eu digo assim, tu diz que não existe o racismo porque não é a tua pele que arde quando tu sofre esse racismo, né? Então, assim, eu digo porque eu tive essa experiência, né? E acredito que até hoje ainda tenha isso. Todos os dias tem uma manifestação racista nas redes sociais. Direto. Né? Essa semana deu uma em Belo Horizonte, que até prenderam uma senhora, né? Falava, tinha um casal e mais a filha, e ela falou abertamente, eu odeio negros, né? Vocês são uma raça imunda. E isso aí não é um fato isolado. As pessoas que não sofrem racismo, ou que dizem que é mimimi, ou que é da cabeça da gente, né, elas tentam botar panos quentes e dizer que são fatos isolados. Não é. Mas o racismo está encruado na nossa sociedade. É uma coisa que está muito estruturada aí. Está muito estruturado. Muito. Em todos os setores. E quando a gente diz racismo religioso, por quê? Porque é a religião que veio do negro. Exato. Né? E tem pessoas brancas que sofrem esse racismo religioso. Pessoas brancas que são da nossa religiosidade, que são das nossas tradições de matriz africana, que sofrem esse racismo. Mas ele é branco, como é que sofre o racismo? Sofre o racismo porque é uma pessoa branca que pratica uma religião que veio do negro. Exato.
né? Historicamente, tem algumas pessoas que ficam indignadas quando eu digo isso, mas quem implantou essa ideia, né, do racismo religioso há muito tempo atrás foi a Igreja Católica. Me desculpem os católicos que possam estar nos escutando ou assistindo, mas isso é histórico, pessoal. É só tu procurar na história. A Igreja Católica disse que o negro era um ser sem alma. Uhum. Se o negro é um ser sem alma, um ser sem alma é da quem? É do demônio, né? Então, sim, o negro é do demônio porque é um ser sem alma. E a religião do ser sem alma é uma religião do demônio, né? Ou seja, a nossa religião é do demônio, a nossa religião é a que faz o mal, Uhum. né? E isso Vem de muito vem tempo. desde que começaram a escravizar os negros, né? Exato. Começaram a sequestrar eles e levar para todos os lugares do mundo, né? A Igreja Católica tinha o poder e ela dizia que o negro era um ser do demônio. Uhum. Sendo E que a igreja até hoje a gente Sim, sofre sendo isso. que a igreja católica que botava as pessoas na fogueira, né? É verdade, não eram os É, negros, né, que queimavam os outros. a gente nunca queimou ninguém. É verdade. É. Então, assim, ó, a gente sofre uma coisa que aconteceu há muitas gerações, para te ver que a mudança de cultura demora horrores, né? Sim, e a gente precisa justamente tocando. Parece que a gente está sempre voltando no assunto, né? Mas tem que sempre ressaltar essa questão do povo se organizar e o povo estar unido para combater esse tipo de coisa. Né? Sempre. Agora aconteceu um fato aí do Edenilson, né? Ah, E o jogador o do jogador Inter, do né? Internacional, né? Que foi chamado de macaco pelo um jogador do Corinthians lá. E agora ontem parece que saiu a análise lá do vídeo e parece que não Foi inconclusivo. foi inconclusivo. Não consegui. Só que aí até A leitura labial não conseguiu ver não isso. conseguiu ver isso. Só que eu acredito que laudo algum vai recuperar o trauma que o Edenilson sofreu. Né? Ele sabe que foi chamado de macaco e aquilo ali doeu nele. Uhum. Né? Tanto é que ele mudou lá a rede social dele, ele botou macaco Edenilson na rede social, ele colocou. E ele disse que mais uma vez nos calaram. Né? Mais uma vez nos calaram. E isso aí acontece todos os dias. A sociedade que é conservadora e racista e homofóbica, eles o tempo todo eles vão tentar nos calar. Por mais que a gente tá cheio de razão, a gente conhece os nossos direitos, mas eles vão arrumar alguma forma de nos calar, né? É verdade. E aí eu fico impressionado às vezes com algumas pessoas que dizem, que ainda afirmam, não existe racismo no Brasil. Não é mimimi, é isso. Não, tem pessoas assim, ó, inclusive pessoas estudadas, que Sim, dizem assim, ó, tem. não, mas o negro é mais racista com o próprio negro. Exato. Ou o racismo reverso, que diz que a gente é racista com os brancos. Tem o Não, racismo reverso, eles chamam. na real o racismo não é o Clodoaldo que está falando, são os estudiosos, tá, que estudam essa temática aí do racismo. E não existe o racismo de outra forma, né? Uhum. Não existe racismo do negro com branco. Com branco. O racismo só existe de lá para cá. Exato. Né? E assim, daí as pessoas ficam indignadas, mas quando toca na pele de vocês só existe do nosso lado pro lado de vocês. Uhum. Né? Do lado de vocês não existe. Né? Mas bom, então assim, tu vai discutir com os estudiosos, com as pessoas que estudaram e que estão sempre estudando, né, o desenvolvimento do racismo pelo mundo. E tia, mas olha, como é que a gente vai combater isso? Não existe outro caminho. Não, Não existe outro caminho a não ser o povo de terreiro se unir, se fortalecer. Eu lembro que há algum tempo atrás o movimento negro era muito forte. Teve uma época, eu via isso em todas as cidades. Eu sou de Uruguaiana, né? Sim. Nasci e me criei em Uruguaiana. Vim para Alegrete com 20 anos. Já estou com 47. Estou com mais tempo de Alegrete do que de Uruguaiana, né? Já é alegretense, já. Aprendi capoeira lá em Uruguaiana com o mestre Churrasco, né, que está lá até hoje, está bem. Né, meu mestre de capoeira. E tu sabe assim, ó, que a gente
tinha um movimento muito fortalecido do movimento negro. Eu lembro que quando eu comecei capoeira, eu comecei em 89 capoeira. Era muito forte o movimento negro. Eu lembro que eu via na TV os movimentos aqui em Alegrete, eu via pela TV. Eu consigo lembrar disso, que tinha um acampamento do negro, né? Tinha. Né? Acampamento zumbi, acampamento do negro, uma coisa assim. Tinha um movimento zumbi mais 10, se não me engano. Não vou lembrar os nomes certinhos, assim. Eu lembro que até nós recebemos um convite uma vez. Acho que era o Fredim do Prado, que eram os que movimentavam. Tinha acampamento no Parque de Exposições, se não me engano, né? Sim. Então, assim, era muito fortalecido o movimento negro, né? O povo de terreiro teve uma época também que foi muito fortalecido, a gente conseguiu retomar esse movimento, de pouco tempo para cá, que a gente precisa retomar de novo. Toda hora a gente tem que estar retomando, né? Sim. Batendo. Se algumas pessoas cansam com o movimento, a gente tem que procurar incentivar que outras, de repente, possam vir, né, dando a mão junto, mas não que esses que estejam cansados saiam do movimento, né? Se mantenham junto, mas que outros comecem a botar a cara também para bater. Porque a gente bota a cara para bater, eu fico pensando assim que a mãe Denise deve ter sofrido uma pressão muito grande, né? Porque não é fácil, não é mesmo. Né? E a gente tem que estar discutindo com setores do município que não sabem, né? Que não sabem como é que funciona nossos terreiros, que não sabem como é que funciona a nossa tradição, e muitas vezes querem dar pitaco, né, do que a gente precisa. Exato. E quem tem que dizer o que a gente precisa, o que a gente quer, somos nós. Exato. Ninguém mais. Né? E se eu aprendi a... como é que eu posso dizer? Esse direcionamento de trabalho, esse modo de pensar com os irmãos do povo de terreiro da estadual, né, do Conselho Estadual. Né? Então, assim, ó, tem, até hoje ainda é o presidente, o Babadiba de Iemanjá, né, tem o Lume de Betinho, tem a Loriobá, são pessoas que têm uma caminhada muito grande dentro, né, do movimento negro, tem uma caminhada muito grande dentro do movimento do povo de terreiro, né, e pessoas que estão nessa caminhada brigando, né, por espaços, brigando por políticas públicas do povo de terreiro. E a gente vê que o pessoal de Porto Alegre tem uma cabeça mais aberta para esse movimento político, né? Sim. Do povo de terreiro, né? Nas últimas eleições eles lançaram alguns, dava para ver na campanha eleitoral, via lá, eles lançaram alguns representantes lá. Aí voltamos nessa tecla, né? Nós tínhamos representantes, por exemplo, eu posso falar, o Babadiba foi nosso representante, candidato a deputado estadual, o Lumide Betinho foi candidato a deputado estadual. Tranquilamente, né, pela população de matriz africana que nós temos no estado, tranquilamente nós colocaríamos 2 deputados. Pois é. 2. Tu vê só. E sobrava voto. 2 deputados, porque assim, ó, pelo censo lá de... Quando foi o último censo? 2010? 2008. 10 anos. 2010. É. Pelo último censo, nós temos... no estado do Rio Grande do Sul, 65 mil casas de matriz africana. 65 mil casas. 65 mil casas, tá? Só que a gente sabe que isso é por amostragem, né? Sim. Tu não pergunta assim de casa em casa, né? Se é um terreiro ou se não é, qual é a religião daquela família, né? Aí tu imagina se tu perguntasse de casa em casa, para todas as casas que o censo passa, né? Se tu perguntasse para todas as casas... qual é a religião daquela família? Se é um terreiro, se não é, se é um templo religioso. Sim. Então, assim, por amostragem, nós temos 65 mil. Elegia 2... 65 mil casas, mas quantas pessoas tem dentro dessas casas? Isso. Vou colocar o triplo disso aí. Né? Nós poderíamos colocar, dando risada, 3 representantes assim, por baixo, chutando por baixo. Né? Colocaríamos uns, por exemplo, se... só o responsável pela casa votasse num representante nosso, nós colocaríamos um deputado. Se só um votasse, só o pai de santo ou a mãe de santo votasse, se só ele votasse. Mas daí a gente coloca lá um representante e os irmãos não votam nesse representante. E aí a gente sabe que tem irmãos que votam nos evangélicos, né? É? Bom, sim, não sei se dizer. Sim.
Tem, infelizmente. Aí é complicado. Infelizmente. Aí é complicado. A gente sabe que o cara vai estar lá eleito, vai estar na Câmara e não vai estar lutando por nós, Isso né? assim, ó, isso assim não é uma fala minha, tá, pessoal? Sim. Do Clodoaldo, isso é fala do Conselho Estadual. Eles conseguem fazer pesquisas, pelas pesquisas deles, mas eles não votaram, não conseguiram eleger. Não conseguiram eleger um representante do povo de terreiro. Onde é que foram os votos desse povo que todo mundo é obrigado a votar, Sim. né? Eles votaram em alguém. E em Alegrete, será que a gente consegue indicar alguém que seja de um nome de consenso, que represente o povo? É assim, ó, porque assim, ó, pelo censo, nós teremos eu não me lembro se é 1.650 pessoas autodeclaradas. Em Alegrete. Ou mais, se eu não me engano, assim, ó. Eu não vou bater o martelo porque eu posso estar mentindo, tá? Dando uma informação errada. Mas é mais ou menos isso. Aí nós vamos por aí também. Se a gente mobilizasse o nosso povo de terreiro, né? Porque se a gente conseguisse mobilizar o povo de terreiro, tranquilamente nós colocaríamos um vereador. É coisa de você pensar, pessoal, hein? Alegrete colocaria um vereador, né? E aí nós voltamos na organização dos evangélicos. Claro, o tema não é a gente falar dos evangélicos, mas de vez em quando a gente volta. Só para dar um exemplo. Só para dar um exemplo da organização deles. Eles têm quantos? 4? 4 representantes. 4 representantes. E aí? 4 representantes. E, bom... Porque daí toda a comunidade fecha com eles. Exato. Né? Aí, por exemplo, eu sou num templo religioso, numa igreja evangélica aí. Tu é do outro. Eu não gosto do teu pastor. Um exemplo bem básico, eu não gosto do teu pastor. Mas ele é o representante. Eu, mesmo não gostando dele, eu vou votar nele. Porque a maioria decidiu que ele é o representante. Exato. Né? Então a comunidade, toda aquela comunidade decidiu que ele é o representante. Eu gostando ou não gostando, eu vou lá e fecho meu voto com ele. Por que nós não podemos fazer isso? Essa bola tá quicando aí. Hashtag fica a dica. Exato. Tá quicando essa bola aí. Fica a dica, eu acho que nós colocaríamos um representante. Com certeza. A gente tá tendo alguns exemplos aí de Porto Alegre, até inclusive as chapas, como é que fala? Várias pessoas são... tá. Faltou um nome agora. Tá, várias pessoas concorrem pela mesma chapa, Isso. né? Teve gente eleita em coletiva, né? Eu acho que é candidatura coletiva. Exato, sim. E Porto Alegre tem, né, as vereadoras lá que tem duas gurias, eu acho que uma guria do PC do B, eu acho que entrou numa chapa coletiva e outra do PT. Elas entraram pela essa chapa coletiva. Eu acho que em São Paulo também tem uma guria, acho que não me lembro se é do PSOL, que também foi eleita por uma chapa coletiva. Tem uma moça que é do movimento LGBTQIA+, que é também de uma chapa coletiva. Eu não sei se é vereadora ou é deputada, mas é desse movimento aí coletivo também. Né? E por que a gente não pode também fazer uma chapa coletiva que pudesse representar a nossa religião, né? Porque de repente, assim, eu sei que eu já passei por essa etapa aí de candidaturas, já sei como é que é, já fui candidato, né? E eu sei que corre muita vaidade, tem muita vaidade. As pessoas são vaidosas, quer ser candidato e de repente se a gente convergir para essa ideia, né? Convergir para esse... eu sei que alguém, de repente, o fulano é candidato, mas eu não gosto dele, de repente da casa, de tal casa, mas de tal casa, de tal povo, de repente faz uma chapa coletiva que represente todos, que todos se sintam, que todo o povo de terreiro da cidade se sinta representado nessa chapa, né? Nessa chapa coletiva. É algo de se pensar nisso aí, inclusive de se pensar dentro do conselho, de tentar o conselho fazer com que a gente tome essa consciência, né? Importante isso aí. A gente tem que pensar nisso, pessoal. Tem que pensar, porque eu não vejo um outro caminho. Né? A gente pode seguir se organizando enquanto conselho, né? Fazer conferências, né? Fazer um movimento dentro das escolas, dos setores públicos. É um movimento muito válido, mas a gente tem que... Porque também tem uma coisa, assim, voltando àquela minha primeira fala lá, que aquele pastor lá na prefeitura do interior do Rio falou. A gente imagina que é um fato isolado, só aconteceu ali.
mas a gente consegue perceber que isso vem crescendo, essa movimentação deles vem crescendo. Isso não é uma coisa isolada. Não é um fato isolado, como eu digo, não é algo isolado. Isso aí vem crescendo, e eles vêm se organizando em torno desse pensamento. Aí talvez a pessoa que seja muito cética vai dizer, não, isso aí é bobagem, não vai acontecer. Mas como a gente vai ser atingido com isso, a gente consegue perceber que existe um movimento que vai levar para isso. Não vai, e no Rio de Janeiro já aconteceu vários fatos, isso é notícia, é só dar uma googada aí, as pessoas vão ver. Os evangélicos, eles vão lá e meio que convertem os líderes do tráfico, né? E os líderes do tráfico vão nos terreiros lá e botam para correr, o pessoal do terreiro bota abaixo, porque eles seriam supostamente convertidos lá, os evangélicos, né? E eles as igrejas podem atuar dentro das comunidades. E isso aí acontece todo mês, é só botar nas notícias lá, vocês vão ver. E então a gente percebe que isso vem crescendo, e vem tomando corpo. E o meu receio é que isso aí não aconteça só no Rio. Hoje parece que acontece em outros lugares, mas que isso se espalhe. E de repente, se alguém se inspira nesse movimento lá aqui na cidade e começa a fazer esse tipo de situação, a gente não vai estar unido, a gente vai estar desesperado, que não vai ter ninguém que nos represente, né? Vai ser só a nossa voz, né? Então é importante que a gente pense nisso, porque vem crescendo esse preconceito religioso, ele vem crescendo há muito tempo. Tanto é que o próprio presidente da República, que eu não me nego a falar o nome dele, ele tem muita ligação com esse setor evangélico, e tanto é que quando ele foi encaminhar o ministro do STF, ele disse que queria alguém terrivelmente evangélico, né? Por que a gente não pode ter um ministro também terrivelmente umbandista, né? Podemos ter também. Exato, terrivelmente batuqueiro, né? Poderíamos ter também, né? Então é algo da gente se pensar, né? Porque se eles se organizam, né? Eles estão muito organizados e com bastante sustentação, então empoderados. E a gente precisa também da mesma forma caminhar para esse sentido. Tu não acha? A gente vê que esse movimento está muito exacerbado, né? Sim, muito. Nos últimos tempos, muito. A gente sabe de quando vem se fortalecendo, e aí as pessoas sentem no direito de botar toda a sua raiva para fora. Né? Sim. Toda aquela raiva que tá lá escondida, velada, de 5 anos, de 4 anos para cá, eles se sentiram assim, ó, tipo, avalizados. Não, agora vocês podem falar todos os preconceitos que vocês têm, bote para fora, bote na internet, bota na TV, e assim, ó, como se fosse uma coisa normal, e não é. Não é, e a gente não pode se calar. Sim. Não pode aceitar esse tipo de coisa, e então como é que a gente vai combater isso? Estando unido, estando fortalecido, retomando o movimento, é dessa forma que a gente vai se fortalecer e que a gente vai conseguir enfrentar, né, essas mazelas que vêm aí batendo nas nossas portas, né? É bem complicado essa questão aí dos traficantes, né, evangélicos. Exato. Né, chegam, botam tudo abaixo, os pais e mães de santos que não aceitam, né, perigam ser mortos, quebram todas as imagens, todos os fundamentos que tem nas casas. E a gente não pode deixar isso se fortalecer, se criar para cá, para o Rio Grande do Sul, para cá, para Alegrete. A gente sabe que tem muita gente que não gosta do nosso movimento, a gente sabe que tem muita gente que acha que a gente ainda é um ser do demônio, né? Exato. Não, sim, eles falam, vocês são tudo do Então, assim, do ó, a gente tem uma religião que é mais antiga que qualquer outra. Sim. Não, e o peso cultural que a nossa religião tem também é a cultura, né? É a vestimenta, é a comida, né? É a dança, é a música, é tudo. A sonoridade da nossa religião, ela é fantástica, né? Os cânticos são fantásticos, assim, né? Deu uma energia, assim, indescritível, né? E justamente eu acredito que tem pessoas que têm esse preconceito porque elas não conhecem, não sabem como é que funciona a coisa. Eles não sabem como funciona. Aí eles dizem que é tudo do mal, mas eles não sabem como funciona. Cabe a gente mostrar que não é, né? Exato. Eu acho que até seria importante eu falar que, através da Secretaria de Saúde agora, assim, ó, a saúde, é bom de voltar nesse assunto, a saúde, ela se mobilizou, se fortaleceu
caminhou muito mais que a educação, tratando-se de povo de terreiro, de comunidades tradicionais, né? A gente sabe que o Ministério da Saúde já reconheceu um terreiro como promotor, né? Que o terreiro produz saúde, né? É um promotor de saúde, né? Pessoa que lá frequenta o terreiro, né? Vai lá, toma um passe, toma um banho de descarrego, passa um axé, né? Às vezes não precisa fazer nada disso, só vai lá no terreiro, que é um local sagrado, né? Só vai lá no teu templo sagrado, teu espaço, o terreiro, conversa com teu pai, teu guia, né? Teu pai, com a tua mãe. É melhor conversar com uma psicóloga, é melhor do que tu conversar com um psiquiatra. Não precisa estar te entupindo de medicações, né? Para tua saúde mental. Então, um terreiro produz muita saúde mental, né? Então, assim, ó, é um produtor, é um promotor de saúde. E o Ministério da Saúde reconhece isso, reconhece as benzedeiras, também. E os benzedores, reconhece o povo de terreiro, reconhece os terreiros como promotores de saúde. Então, várias comunidades tradicionais são reconhecidas dentro do Ministério da Saúde, dentro da saúde. E a educação, que tinha leis específicas, né, para desenvolver essa temática da cultura do negro, dos africanos, do negro no Brasil, da sua cultura em geral. Até hoje não faz isso, até hoje a educação não faz isso, né? Até hoje. E aí, assim, o que eu queria dizer, que através da Secretaria de Saúde agora a gente vai estar fazendo um encontro. A gente, dentro dos setores públicos, a gente tem que começar um movimento muito antes para poder acontecer, né? Então, assim, ó, já vou dizer que para novembro a gente vai estar fazendo um segundo encontro da saúde da população negra, e a gente sempre traz a temática do povo de terreiro. Vai trazer a temática do povo de terreiro, a gente vai trazer a temática do racismo, né? Então isso é importantíssimo. Para novembro a gente vai estar, né? Inclusive a nossa coordenadora da atenção básica, que é a Mariana, a nossa coordenadora, ela já sinalizou, né, para mim começar a fazer os contatos com as pessoas para virem, né, para esse encontro, para a gente fazer esse encontro. Como é que a gente vai fazer, né? Num outro encontro, no segundo encontro que a gente fez, né, o coffee break foi uma degustação, né, de comidas da nossa religião. Que joia. Me lembro que a gente fez, né, com a ajuda do pai Carlos, né, até nós fizemos lá no terreiro deles as comidas, nós fomos para lá e passamos uma tarde inteira cozinhando, fazendo as coisas. A gente levou para esse encontro, tinha a pipoca, tinha a acarajé, que mais que tinha? Eu acho que tinha a batatinha doce, tinha a canjica, né, da praia. Eu acho que eram essas degustações aí que a gente tinha. E se der, a gente vai refazer de novo, né, para esse encontro aí. E então, assim, ó, pra gente ver que a saúde caminha muito mais. Sim. Consegue caminhar muito mais, né, para fazer esse tipo de movimento, para fazer esse tipo de encontro, né? E o importante é que a gente que é de dentro dos terreiros, a gente está nesse movimento, né? Sim. A gente pode não estar com um conselho fortalecido em pleno movimento, mas como eu disse, assim, ó, sempre que eu tenho oportunidade, aproveitando essas oportunidades, eu procuro, né, exaltar, ressaltar nossas tradições. E através desse encontro é um jeito de a gente fazer isso, né? Tem recurso para isso, né? Para construir ali toda a parte de alimentação, para trazer as pessoas que vêm, né? Então, assim, vai ser lá para novembro, mas a gente já começa o movimento agora, né? Então, se as pessoas que estão assistindo ou escutando, se quiserem colar comigo aí, uma pedida. São bem-vindos. Até a gente, quando chegar mais perto, a gente vai até começar a divulgar. Divulgamos aqui pela nossa página, a gente né? A Secretaria de Saúde também vai fazer a parte de divulgação deles, né? Mas é bem-vinda a divulgação. Vamos divulgar. Chamar o nosso povo, né, para que participe desse movimento. Inclusive, em seguida, a gente vai ter que começar a movimentar a questão de conferências também. Então, assim, ó, vamos lá, irmãos. Exato. Vamos lá. Eu sempre digo que essa bola tá quicando, né? Vocês sabem, assim, ó, que podem contar comigo. Eu não tenho bastante tempo. Não tenho mesmo. Vocês sabem que são do movimento, sabem.
mas eu procuro fortalecer assim, ó, de todas as formas possíveis, principalmente dentro do setor público, né? Sim. É onde tu tá atuando, né? É Na importante. parte que eu atuo, eu procuro, Sim. né, fortalecer, fincar a bandeira lá, o pessoal saber que a gente é do movimento, que a gente é do conselho, que a gente é desse movimento do povo de terreiro. Inclusive, daí, por exemplo, agora tem o recurso, aí a nossa coordenadora, que é a coordenadora da atenção básica, né? E a coordenadora nossa da redução de danos, ela disse, Lindinho, eu preciso da tua ajuda, né? Eu sei que vocês já fizeram outros encontros, eu preciso da tua ajuda pra gente fortalecer um encontro aí, fazer um encontro legal, chamar as pessoas, né? Fortalecer o movimento de novo, né? Então... Tu sabe que aqui, quando as pessoas chegam aqui, elas olham ali pro pai sentado no cantinho ali, tem gente que se assusta. Já vi gente assustada, já vi. Foi sábado passado, a gente fez um podcast aqui com o Cássio e o Alessandro, e aí eu contei a história. Chegou uma senhora aí e ela ficou rodeando ali e ela se deu de cara com a imagem, né? Ela olhou e me disse assim, tu aceita uma oração? Eu disse, eu aceito. Aí ela puxou uma oração lá, e eu quieto, só observando ela, né? E aí eu pergunto, por que a senhora pediu para orar por mim? Não, porque às vezes a pessoa está perdida. E eu já senti preconceito dela. Eu disse, não, a senhora olhou para minha imagem e se assustou, né? Eu vi quando a senhora arregalou o olho. E ela assim, não, eu achei, senti no coração que precisava orar por ti. E a senhora aceita uma oração da minha? E ela ficou já, sabe? Ai, meu Deus. Ela já pensou assim, vai me saravar, né? Já pensou alguma coisa. Vai me lançar um feitiço. Vai me lançar um feitiço. Aí eu vim pra cá, que tinha outra pessoa aqui, eu vim atender aqui. Quando eu voltei ali, ela tinha sumido. Só enxergou aquela polvadeira, assim. Ela tinha sumido, sumiu, cara. Correndo. Sumiu, eu olhei assim, cadê a mulher? Aí, cara, que loucura, né? Mas eu sempre, quando algumas pessoas chegam e me perguntam, e eu falo, né? Aí eu explico quem é que tá ali, falo da minha religião. Muitas pessoas aceitam de boa, assim, acham legal, assim, né? Elas elas simpatizam, né? Até porque estão aqui no meu espaço também. Não vem falar mal não vem falar mal do meu pai, eu já corro, né? Mas eu sempre tento explicar de alguma forma. Sou um bandista e coisa e tal. Aí as pessoas, a maioria das pessoas até simpatizam, acham legal, assim. E aí eu tenho uma pegada que eu meio que eu falo sobre o sincretismo religioso, né? Que com o sincretismo seria o santo dos livreiros. E aí as pessoas meio que já dão legal, que coincidência, assim, coincidência. Bom, mas assim, e pra ti, Clodoaldo, como é que chegou a religião? Tu é de tradição familiar, assim? Como é que chegou pra ti a religião, assim? Olha só, eu desde que me entendo por gente, né? Eu só não nasci dentro de um terreiro. Mas a religião, assim, uma coisa natural na minha vida, né? Frequentar, transitar por dentro de um terreiro é uma coisa que é a minha vida toda, desde que me entendo por gente. Até inclusive eu tenho que falar com um primo meu lá de Uruguaiana, que ele disse que tinha visto umas fotos bem antigas lá do terreiro, porque o terreiro era uma tia do meu pai, né? E esse primo meu, que ele sempre se tratou como primos, ele era neto, né, dela, da minha tia, que tinha um terreiro lá em Uruguaiana, um terreiro de Inhansã, ela era filha de Inhansã, né? Eu sei o nome dela, Batatinha de Inhansã, era conhecida como Batatinha de Inhansã. Então, desde que me entendo por gente, ele disse que tem umas fotos da gente criança, mesa de bed, e eu disse, isso aí é importantíssimo, cara, tem que me conseguir, nem que seja cópia, né? Então, assim, desde que me entendo por gente dentro de um terreiro, em 95 eu vim, né, portei aqui no Alegrete para dar aula de capoeira, e essa minha tia disse assim, tu tem que procurar uma casa lá no Alegrete. No Alegrete, ela dizia. Tem que procurar uma casa lá nos Alegrete. Eu disse, por que eu tenho que procurar uma casa? Não. Tem que procurar uma casa lá. Eu disse, não, mas desde que eu me entendo por gente, eu venho aqui, por que eu vou procurar uma casa lá? Se eu tenho, né, essa referência aqui. Não.
porque tu vai fazer a tua vida lá naquela cidade. Eu disse, não, eu nem gosto daquela cidade. Tu vai fazer a tua vida lá, tu vai fazer a tua profissão lá, tu vai constituir família naquela cidade e tu vai morar lá. Isso, me falando assim, Sim. da boca dela, sem jogar abuso, sem jogar nada, nada. né? Nem o orixá falar, era ela falando, né? Eu digo, hoje em dia eu vejo de outra forma. Muitas vezes, como a Manhete diz assim, ó, muitas vezes tu fala uma coisa, mas não foi tu que falou, Sim. né? Os pais colocam palavras na tua boca, né? Eu também acredito nisso. E eu vejo que na época era a Mãe Ansã que falava, né? E muitas vezes, hoje em dia, às vezes eu tô conversando com a Manhete e ela fala alguma coisa, ou a gente tá conversando e a gente fala alguma coisa, ou se expressa de uma forma, né? E depois tu para pensar, mas como é que foi acontecer essa coisa? Como é que aconteceu isso? Como é que se deu isso, né? Aí ela me encaminhou. Daí ela me incomodava e eu nunca ia, nunca procurava casa nenhuma. Eu disse, tá, então a senhora me indica uma pessoa. Aí ela disse, tem uma amiga minha lá em Alegrete, tu procura ela. Eu disse, quem é? A mãe Lili do Chapanã. Né? Que era mãe de santo do pai Carlos, né? Que era aqui perto da casa do pai Noé aqui. Na 20, né? Não, Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo. Acho que era 2 casas pra cima da casa do pai Noé. Isso. 2 casas pra cima, exato. Aí tá. Ela me indicou, eu não ia nunca. Aí um dia ela me impressionou, eu vi. Achei a casa ali. Fui, conheci a finada Lili, na época. E daí eu disse, perguntou o que eu queria, né? O que tu quer aqui na minha casa? Eu disse, não, me indicaram minha tia assim. Eu disse que a sua amiga me indicou, tá, tudo bem. O que tu quer que eu faça? Eu não, queria que a senhora jogasse os búzios pra mim. Aí minha tia me disse isso, coisa e tal. Mas meu filho, agora, essa hora, era umas 5 e pouco da tarde, né? Essa hora a nega véia já não enxerga muito bem o búzio, coisa e tal, não sei o quê. Isso lá em 95, né? 96. E hoje em dia eu fico pensando assim, né? Não era pra ser. Eu acho que não era ela que estava falando comigo. Algumas palavras eram dela e outras palavras eram do pai Chapanã. Ela era do Chapanã, do pai Chapanã. Mas eu não vou te deixar mal, ela me disse. Eu vou te encaminhar para uma negrinha que tem uma mão muito boa pro búzio. Que ela vai saber o que fazer para ti. Vai lá que ela vai saber o que fazer para ti. Ela me ensinou a casa da Manhete. E aí, assim, a frente do hospital militar era pra Barão do Amazonas, né? Isso, antes. pra cá. Ela disse, tu sabe a frente do hospital militar? Sei. Não, tu vai na rua de trás, quando terminar um muro, tu anda assim. Essa negrinha tem uma mão muito boa pro búzio. E até hoje eu converso com a Manhete, e a Manhete disse assim, ela nunca viu eu jogar búzio. Tu vê só. Ela nunca viu eu jogar búzio, nunca joguei, nunca... Como é que ela... Né? Mas o pai Chapanã sabia. O pai Chapanã sabia. E aí me encaminhou pra uma casa de Bará, na Gelu, que eu tô até hoje. Já são 20 e poucos anos. Sim. Né? Quer dizer, eu me criei numa casa de Inhansã, que me encaminhou para uma casa de Chapanã, que me encaminhou para uma casa de Bará, para uma nação Jeje e Jexá. E de pouco tempo para cá eu descobri que o Chapanã é o rei da nação Jeje. Tu vê só. Viu? Então, assim, o rei da nação Jeje me encaminhou para uma casa Jeje. Que ele não era Jeje, né? Lá, a finada Lili é o Oió. E lá em Uruguaiana, minha tia era Nagô, se eu não me engano. Mas era pra ser de uma casa Jeje e Jexá. Pra te ver assim, ó, era uma conversação que existia entre os orixás. Sim, eles já estavam conversando entre eles ali. Eles já estavam decidindo a minha vida. Estavam decidindo a tua vida, exato. E assim, ó, hoje em dia eu entendo tudo isso. Sim. Hoje em dia eu paro, penso, converso muito com a Manhete e às vezes a gente volta nesse assunto e a gente entende um pouquinho mais, né? Ela nunca viu jogar búzio, como é que ela sabia jogar o búzio? A tua tia te encaminhou, como é que ela sabia que aqui ia ser a tua vida, não jogou pra ti nada, disse que aqui ia ser a tua vida? Bom, a minha vida aqui, a minha filha é alegretense, né, tem 24 anos,
Eu fiz a minha profissão, eu fiz a minha faculdade aqui na Unicamp, eu tenho meu emprego na prefeitura, eu tenho emprego na Santa Casa, eu tenho a capoeira. Eu tô aí. Tu vê como é fantástico Essa é a minha história. Como é fantástico quando a gente se dá de conta que esse mundo espiritual trabalha, né? É fantástico. Mas tu vai entender isso depois. Sim, a gente vai entender depois que as coisas que acontecem. Tu tem um entendimento melhor das coisas. Mas é fantástico quando tu vê que as coisas elas vão se moldando, elas vão transformando, elas vão se é uma engrenagem que vai funcionando e aí quando a gente se dá de conta disso assim é fantástico. E quando tu se dá de conta que isso acontece, aí tu larga a tua vida na mão dos teus guias, dos teus pais, das tuas mães, a tua vida deslancha. Sim. A tua vida acontece. A gente tem muita fé nisso. Aí assim, ó, o que vai fazer com que isso aconteça e te mova para isso é a tua fé, né? Exato. Que tem que ser inabalável. Exato. É porque tu não pode ter fé só quando tá na boa, né? Exato. Ah, tô conquistando isso, tô conquistando aquilo. No momento que eu perdi um emprego, no momento que eu não consegui o emprego que eu queria, não sei o que, eu vou procurar outra casa. Exato. Eu vou procurar outra casa, ou já vou procurar outra religião. Exato. Não é assim que a banda toca, né? Eu às vezes acredito que o tombo é importante. O tombo na vida é importante. Te educa, te ensina, te fortalece. Exato. Muitas vezes é uma baita lição. E às vezes assim tu fica desesperado. Não tá dando certo, não vou conseguir, mas às vezes ali tu tá aprendendo ali, né? Mas muitas vezes é um teste, né? Também. Porque assim, ó, os pais, eles nos testam muito. Exato. Eles nos testam muito para ver até onde vai a tua fé. E se tu realmente tem fé. Sim. Tu realmente acredita. Se tu vai segurar o rojão, Exato. né? Então, assim, eu acho que a gente é testado todos os dias. Sim. Né? E assim, ó, eu vou contar uma coisa que a gente vai um pouquinho mais longe. Tem um mestre de capoeira ali em Uruguaiana que a gente quando eu comecei na capoeira ele já estava, né? Um irmãozão meu de capoeira. O nome de capoeira dele é Rabicó, Carlos Soares. Ele descobriu lá com umas pessoas historiadoras lá que a família dele vem de um quilombo de Uruguaiana. Tá? E aí um dia ele me disse que esse quilombo seria na localidade da Capela do Ipané, em Uruguaiana. Aí ele é Soares, eu sou Soares. Mas nós não tínhamos... A gente foi descobrir isso agora há pouco tempo atrás. Bom, essa localidade chamada Capela do Ipané, que indo por Alegrete dá para ir pelo Passo Silvestre, se eu não me engano. Seria um quilombo, tá? Os negros chegaram em Rio Grande, né? Sim. Em Rio Grande, se espalharam para todo o estado. Pelotas, Rio Grande ali, portaram em Rio Grande, eles se espalharam para a região sul, por Pelotas e outras cidades. De Pelotas trouxeram uma leva de negros, um grupo de negros, para São Gabriel, que se formou um quilombo ali. Pegaram um povo dali, trouxeram para Uruguaiana, para essa localidade chamada Capela do Ipané. A família da minha mãe e do meu pai vem desse lugar, né? Minha tia, essa que tinha casa de religião, mesma forma. E de pouco tempo para cá a gente começa a pensar, e eu conversando com o Rabicó, muitas pessoas que vieram desse lugar, que vieram da África, chegaram lá para Rio de Janeiro, Pernambuco, vieram para o sul, chegaram em Rio Grande, de Rio Grande vieram para São Gabriel, de São Gabriel vieram para Uruguaiana. A minha família, a família desse mestre, vieram dessa mesma localidade. A gente veio se descobrir parentes, porque eu sou Soares, ele é Soares. O bisavô dele lá era primo, o irmão lá do meu tataravô, lá em cima. Várias pessoas que descendem desse lugar saíram capoeiristas e batuqueiros. A minha tia era desse lugar. Sim. O neto dela, que é meu primo, batuqueiro e capoeirista. E esse Rabicó, que vem ser meu familiar, meu parente lá também, em algum lugar lá na árvore genealógica, capoeirista e batuqueiro. Eu, capoeirista e batuqueiro. Um outro gurizão lá que veio, a família também veio desse lugar, capoeirista e batuqueiro.
É de arrepiar. É de arrepiar, né? Essa história, cara. É de arrepiar. Inclusive, eu estive falando, não sei se tu conhece o Walter Lipol. Sim, conheço. O Walter é o Corujão. Sabe que o apelido dele é Corujão? É, Corujão, não sabia. Mas Foi meu aluno de capoeira. Tá? E o Walter adora, né? Ele estuda, né? Sim. História da África, dos negros, a história dos negros pelo mundo, pelo Brasil, coisa e tal. Inclusive eu tenho que sentar com ele porque ele quer entrar a fundo nessa pesquisa aí. Ele quer fazer uma pesquisa aí. Nessa nossa história aí, ó. Sim. Pegando Uruguaiana e ver aonde é que ele consegue chegar. Sim. Uruguaiana, São Gabriel, Rio Grande, né? E eu tava vendo uma coisa assim, ó, que tem eu não vou saber o nome. Não vou saber porque até tem que dar uma estudada mais sobre isso, assim, ó, do banco genético, né? Não sei se tu viu isso. Sim, eu vi. Tem um banco genético, né, que tu consegue, através desse banco genético, tu consegue saber de onde é que tu veio, né? De que lugar tu veio. Seria interessante. Eu teria essa curiosidade de saber. Eu sempre tive isso aí. Pra saber de onde de que lugar da África tu veio. De onde é que a gente veio. Mas essa história é interessantíssima, assim, ó. Esse tempo eu tava pensando, pensando nessa questão, assim, cara. Tinha gente vendo, assim, ó, teve um cara lá, foi lá, sequestrado lá na África, e esse cara que sabe, a gente é a sequência de um cara que veio de lá, sabe? Eu tava pensando, eu tava deitado pensando sobre isso, que loucura isso, cara. Um cara negro foi sequestrado lá na África, ele atravessou o Atlântico, ele veio pra cá, e eu tô aqui hoje em função disso, dessa vinda, desse que sobreviveu, né? Porque muitos morriam na travessia, né? Sim. E, cara, eu fiquei pensando que coisa resistente né? Eu te digo uma coisa bem legal de se saber também, que muitas pessoas não sabem. Tu viu o filme Besouro? Sim, claro, assisti. Tá. Tem no YouTube, pessoal, pra quem quer assistir o Besouro, tá disponível no YouTube lá. Sim. Bom, ali o filme conta um pouco da história do Besouro, né? A minha capoeira descende desse capoeirista chamado Besouro. A nossa capoeira de Uruguaiana, do mestre Churrasco, a minha capoeira aqui, a capoeira dos meus alunos, descende de Besouro, né? Por que eu digo isso? Também pesquisas mais recentes. Eu descendo da capoeira do mestre Churrasco de Uruguaiana, que foi aluno do mestre Grilo de Caxias, que foi aluno do mestre Índio de Salvador da Bahia, que trouxe capoeira para o Rio Grande do Sul. Tá. Mestre Índio foi aluno do mestre Bugalho de Salvador. Mestre Bugalho foi aluno do mestre Valdemar da Paixão, que se tu vai dar uma pesquisadinha aí, Valdemar da Paixão é um dos nomes mais cantados nas rodas de capoeira do mundo, Valdemar da Paixão. Tá. Valdemar da Paixão foi aluno do mestre Siri de Mangue, lá do Recôncavo Baiano ali, daquela região ali. E o mestre Siri de Mangue foi descendente do Besouro Magangá. Ah, que joia isso. O Besouro Magangá foi descendente do africano chamado Alípio. Ah, que história, cara. Aí depois do Alípio, tu me pergunta que eu não vou saber. Sim, aí depois fica mais difícil de saber também, né? Mas pra te ver, uma capoeira aqui do Alegrete... Sim, daqui do Alegrete tem uma descendência... A nossa capoeira descende de Salvador, né, da Bahia. Sim. Descende do Besouro, né, que é um dos capoeiristas mais cantados nas rodas de capoeira do mundo também. Eu assisti há poucos dias esse Besouro aí, no YouTube tem disponível lá. É lenda, né? Eu sempre reforço para meus alunos assim, ó, vocês não são qualquer coisa. Exato. Vocês não descendem de qualquer coisa. Não, vocês não descendem, assim, ó, vocês têm uma ancestralidade capoeirística gigantesca. Sim. Gigantesca, sabe? Eu procuro falar sobre isso, falar, né, muito da ligação que tem. Mas a capoeira... Mas quem anda com capoeira é do Saravá? Tem essas perguntas? Tem, e hoje em dia tem capoeira gospel. Tem? Mas eu não sabia disso. Mas a igreja evangélica se apropria de vários
Tem vários símbolos da tradição cara. de matriz africana. Muitas, eu já vi muitas. Não tem a sessão de descarrego? Tem sessão de descarrego. Tem a sessão de descarrego, tem o banho de sal. Mas... agora eles vendem uma vassourinha lá. A vassourinha do Chapanã eles ressignificaram. Vende a vassourinha do Chapanã. Mas esses dias eu tava vendo, porque eu assisto às vezes só pra ver o que eles estão fazendo. Só da curiosidade, eu boto nesses canais pra ver. Só pra dar uma olhadinha. Eles entram na igreja com Alá também. Fazem defumação? Sim. E esses dias eu tava vendo eles distribuindo chave. Distribuindo chave. E olha só o que o pastor dizia, né? O pastor dizia, quer mais uma aguinha aí? Tem aqui, obrigado. O pastor dizia, bom, essa chave aqui abençoada é para abrir os caminhos de vocês. E vendia a chave e as pessoas iam lá. Cara, eu fiquei tipo, que loucura, velho. Não tá lá de dinheiro, né? Sim, com certeza. Não, ele começava em R$1.000 na chave. Aí depois ele ia baixar, aí depois baixava para 500, 200. Aí o mínimo era 100. Claro, um monte, deixar um saco cheio de chave, vendendo a chavezinha para as pessoas. R$100 é uma chavezinha de chave. A chave. Vendendo chaves. Olha aí, viu só? A chave do Bará. A chave do Bará. Abre um pedaço do caminho. Exato. Aí abre só um pedaço do caminho. É a chave do Bará. Isso. Não, se tu quer vencer na vida, tu tem que comprar uma chave desse tamanho, né? Mas, tchê, eu fiquei... De 1000 e quanto? E eles fazem tudo isso, se apropriam disso. Mas eles, para dentro da religião... símbolos nossos. Símbolos nossos, mas eles demonizam. Quando vão falar da gente, eles demonizam. Quando é gente que pratica e toca nesses símbolos, é do demônio. É do demônio, mas eles lá estão tudo abençoados. Eu não sei como é que eles não inventaram de ressignificar um tamborzinho lá para vender. Olha, qualquer dia estão tocando lá dentro. Vai ter, porque eles têm bateria, né? Não vamos muito longe. Há pouco tempo atrás não podia bateria, né? Coisa do demônio. Guitarra, violão. Mas agora eles fazem. Não, tem banda, tem tudo, né? Tem tudo. E aí tem a capoeira gospel. Mas isso eu não sabia, mas deve ser... Tem a capoeira gospel, e não tem um debate muito forte dentro da capoeira. Né? Alguns mestres antigos que são do candomblé. Sim. Inclusive o mestre Varão Angola. Até se se a galera quiser dar uma pesquisadinha ali, o mestre Varão Angola fala muito da ligação da religiosidade capoeística, né? E uma fala legal que ele diz assim, ó, não tem problema da capoeira ser praticada pelos evangélicos, não tem. Mas eles têm que entender que a capoeira veio de lá, a capoeira é da religião de matriz africana. Não tem. Tu tem que entender que veio de lá. E se tu tiver que cantar o Ogum, Iemanjá, Oxalá na roda, tu tem que cantar, cara. Porque são músicas tradicionais. Sim. Que os nossos negros, os nossos mestres antigos cantavam e continuam cantando. E aí assim, ó, nós não podemos cantar o Ogum. Nós não podemos cantar Iemanjá, né? E uma coisa legal que ele diz, não tem problema. O cara ser protestante, evangélico, não interessa. Mas ele tem que saber e tem que entender que veio de lá e ele tem que ensinar a tradição, o que é a tradição. Sim. Ele não pode simplesmente tirar essas tradições porque o mestre é evangélico. Exato. Né? Porque a capoeira está sendo praticada dentro, né, de uma determinada igreja evangélica. Não, a capoeira veio do candomblé, a capoeira protegeu os terreiros, muito, né, após a abolição da escravatura, né? Quem era perseguido na época? Os praticantes da religião de matriz africana e os capoeiristas. Né? Os terreiros eram invadidos, eram quebrados, eram destruídos, e os capoeiristas presos e deportados para a ilha de Fernando de Noronha, para cumprir trabalho escravos lá. Porque teve uma época que, inclusive, era crime ser capoeirista, né? Claro, estava dentro do Código Penal brasileiro. Então, após a abolição da escravatura, eles já meteram essa. Sim. Não, vamos botar no Código Penal, e os capoeiristas que a gente pegar praticando capoeira era considerado vadiagem, né? Era coisa de vadio. Exato. Então, era pego praticando capoeira, era preso e deportado para a ilha de Fernando de Noronha. De 6 meses a 2 anos de trabalho forçados. Só que a gente sabia que muitos capoeiristas iam para lá e não voltavam, né? Então tu tinha que gingar conforme o que o berimbau tocava na época para não ser pego. Né? Inclusive a gente pode falar aí a questão do nome da capoeira, né? Por exemplo, me pegavam lá jogando capoeira e me prendiam. Como é que é o teu nome? Meu nome é Lindinho. Né? Tinha que procurar não deixar que te pegasse mais. Mas se te pegasse, não, nós prendemos o Lindinho, vamos... Registra aí, não é mais réu primário, prendemos o Lindinho. Não. Como assim Lindinho? Não, meu nome. Meu nome é Clodoaldo.
Era uma forma de se proteger, Sim. entendeu? Então esse nome de capoeira também tem a ver com isso, com a questão de uma defesa também. Uma defesa, claro, sim. de proteção, Sim, entendeu? Era um sistema de proteção Sim. também. Porque assim, ó, tava rolando lá uma roda de capoeira, aí sempre tinha os olheiros, né? Cuidando, aí vinha a cavalaria, os caras avisavam. Na época a cavalaria era a polícia, né? Sim. Polícia montada, avisava, desmanchava a roda, todo mundo saía, procurava não carregar muitos instrumentos, né, na roda de capoeira. Inclusive foram criados alguns toques de berimbau, inclusive um dos toques chama-se cavalaria, né? Para avisar que a polícia montada estava chegando. Sim. Né? Então o nome de capoeira é uma forma de proteção também. Né? Eu aprendi. Lembro uma novela que tinha, não me lembro o nome da novela agora, que tinha o capoeirista lá que foi que aconteceu logo após a abolição da escravatura, que o Lázaro Ramos era capoeirista. É uma novela desse... Zé Navalha. Zé Navalha. Tá. E teve essa situação de prenderem ele, né? Prenderam o Zé Navalha. Né? Até teve uma situação dele falar um outro nome. Sim. Não, meu nome não é Zé Navalha, não, mas tu é Zé Navalha, não, meu nome é fulano de tal. Né? Então, assim, ó, tem questões, assim, ó, culturais que tu tem que manter na capoeira. Exato. Muitos alunos dizem assim, para mim fazer capoeira eu tenho que ser do Saravá? Não tem que ser, não. É que isso era intrínseco, né? Sim. Era uma coisa ligada à outra. A capoeira era praticada dentro do terreiro, né? Dentro do espaço do terreiro, né? Ou no salão, ou no pátio, né? Que os terreiros tinham, né? Um espaço muito grande, né? A capoeira protegia o terreiro e vice-versa, né? De certa forma, o terreiro nos protege, né? Nos defende de várias formas. E aí existe essa discussão muito forte. Não posso cantar Ogum. Não posso cantar Iemanjá, não posso cantar Oxalá. Não posso cantar Xangô. E tem um movimento bem forte, inclusive tem a Casa de Tapera, São Paulo. O pessoal deram uma pesquisada ali. Casa de Tapera está procurando trazer muitas tradições que estavam se perdendo, né? E então eles fazem podcast também, né? Tem os cursos também da Casa de Tapera, inclusive eu estava fazendo curso de samba de roda, tenho que retomar. Então tem uma fala muito forte, né? De fortalecer essas tradições, inclusive essa ligação religiosa, essa ligação ancestral entre capoeira e a religião de matriz africana, né? Mas eu sou evangélico, eu posso fazer capoeira? Pode, mas tu sabe que na hora que tu estiver na roda, se tiver que cantar Iê Viva Ogum, Iê Viva Iemanjá, Oxalá ou qualquer outro orixá, tu vai ter que cantar, né? E não tem problema que o demônio não vai tomar conta do teu corpo, né? Não te preocupa com isso, que tu não vai ser endemoniado, possuído, nada disso, né? Então, não vai incorporar aqui, né? Fazer essa fala, nas escolas perguntam muito isso. Mas se eu fizer capoeira eu tenho que ser do Saravá? Não tem que ser, não. Mas é obrigado ser do Saravá? Não nada é obrigado. Sim. Até porque a religião não obriga ninguém, né? Sim. Não obriga nada. Tu tem que estar ali de coração, né? De coração. Se tu não estiver de coração ali, não é o teu espaço, não é o teu lugar. Exato, isso. Mas é mais ou menos isso aí, meu velho. Que bom, cara. Quanto tempo já, Léo? 1h30 já. Cruzou rápido, cara. Olha aí. Cruzou rápido o assunto. Isso aí, tranquilo, né? A gente vai conversando, cara. No fim, a gente até acabou falando bem pouco de capoeira. Uma hora, se tu quiser fazer uma coisa só sobre capoeira, a gente pode fazer só sobre capoeira, exato. Mas eu procuro fortalecer com os meus alunos também a questão, além dessa questão ancestral nossa capoeirística, né, de algumas coisas que a gente já conquistou através da capoeira, né? Vários alunos meus já foram campeões gaúchos de capoeira, né? Teve campeonatos, né? Foram campeões, bicampeões, tricampeões. Inclusive eu fui tricampeão gaúcho. Participei de campeonatos nacionais. Participei da primeira seleção brasileira da história da capoeira. Tem um aluno meu, o Alex, o Fumaça também, que também participou dessa seleção brasileira. Tem um campeonato mundial, né? Tem vários campeonatos mundiais. Tem, né? Tem. Já ouvi falar. Então, mas não é um esporte olímpico ainda. Ainda não, mas... Poderia ser, né? Poderia. Porque, na verdade, a capoeira ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo. E assim, a capoeira, ela se assemelha em vários aspectos com a nossa religião de matriz africana.
no momento que chega nessa questão, assim, ó, de unificar, por exemplo, para se tornar esporte olímpico, assim, ó, tem vários aspectos que já foram conquistados, né, para se tornar esporte olímpico. Mas, por exemplo, assim, ó, tem que ter uma única graduação. Por exemplo, qualquer Sim. arte marcial que é esporte olímpico, a graduação é a mesma, é unificada. Sim. Aí chega nessa parte, né? A regra tem que ser a mesma, a graduação tem que ser a mesma. Aí chega lá o mestre lindinho, não, mas meu grupo é um dos maiores grupos do mundo, na graduação tem que ser a minha. Entendi. Ah, mas a nomenclatura tem que ser a que eu uso no meu grupo. Não, mas daí tu tem o segundo grupo mais forte do mundo, maior do mundo. Não, mas a graduação tem que ser a minha, eu não abro mão da minha graduação, porque foi eu que criei. Ah, mas a nomenclatura, tu fala rabo de arraia, eu falo pé de raia. Entendeu? Não chega num consenso. Sim, não tem consenso. E aí, assim, também existe um jogo de vaidades. Não, mas eu só topo se eu ajudar a coordenar o negócio. Vai ter que ser os nomes, a nomenclatura que eu uso na minha escola de capoeira, a graduação tem que ser da minha escola, entendeu? E aí, assim, ó, a capoeira só não, eu acredito que só não entrou, não se tornou, já é reconhecida esporte olímpico, já é. Sim. Pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Comitê Olímpico Internacional. Só que precisa de algumas organizações. Sim. Nomenclatura de movimentos, graduações. Para poder participar de uma Para poder Olimpíada. participar e já entrar como esporte de apresentação e se tornar esporte olímpico mesmo, né? Porque assim, também tem esse detalhe. Assim como entra como esporte olímpico, pode cair, né? Sim. Pode cair. Por exemplo, vários esportes retomaram agora, entraram agora uns novos. Tinha uns antigos que caíram. Por exemplo, mas daí mas tem a Liga Nacional de Capoeira, tem a Confederação Brasileira de Capoeira, tem a Federação, não sei lá, e começam a criar várias entidades que regem a capoeira. Mas quem é reconhecido? Pelo COB, é a Confederação Brasileira. Aí pelo Comitê Olímpico Internacional, né, a Federação Internacional de Capoeira. Aí criam um movimento fortíssimo do outro lado e não apoiam essa entidade que é reconhecida, né? Então também é um jogo de vaidades que a gente vê nas nossas religiões de matriz africana, quando a gente se organiza, quando a gente começa a se fortalecer, tem aquela questão, né? Mas eu não vou votar no Pérsia porque não curto muito ele. Não, o Pércio vai querer entrar lá pra se aparecer. E daí só o terreiro dele que é o bom. Sim. Chega nessas coisas, né? Na capoeira tem muita coisa parecida. E fora do Brasil, qual é o país assim que se destaca na capoeira? Porque eu já vi alguns vídeos assim, em vários lugares, o pessoal praticando capoeira. Olha, a Inglaterra tem um movimento bem forte de capoeira. Inglaterra, Estados Unidos também fortalecido. Esses países assim, a Europa ali também, quase todos os países ali tem capoeira. Eu vi um vídeo esses dias no YouTube, um pessoal na Alemanha, só alemão fazendo capoeira. Nossa, cara, parece brasileiro fazendo capoeira, cara. E jogam, e assim, ó, e o legal é que a capoeira é uma das maiores disseminadoras da língua brasileira, né? Legal isso. Porque assim, ó, qualquer lugar do mundo tu tem que aprender os movimentos em português e tu tem que cantar as músicas em português. As pessoas aprendem a falar a nossa língua através das músicas de capoeira, através dos nomes dos movimentos de capoeira. É bem interessante. A maior disseminadora da língua brasileira é a capoeira. Da cultura brasileira também. Da cultura, porque a cultura da capoeira é muito forte. Sim. Ali tem a capoeira, tem dois estilos de capoeira, tem maculelê, tem samba de roda. Né? Capoeira Angola. Capoeira Angola, capoeira regional. Um dia há muito tempo fui em Porto Alegre, fui numa escola lá, o pessoal estava praticando capoeira Angola numa escola lá. Era um grupo de capoeira lá. É bem interessante, o gingado é mais lento, né? Tem mais mandinga, como a gente fala. Mais mandinga, né? Mas é muito interessante, assim, ó. Agora tu falou capoeira Angola, as pessoas sempre me perguntavam, tu pratica capoeira Angola ou capoeira regional? Bom, eu pratico capoeira. Sim. Que eu aprendi que a gente tem que saber os fundamentos de ambas, movimentação e fundamentos de ambas, porque se eu vou numa roda de capoeira Angola, eu vou
eu sei o que eu tô fazendo. Sim. Se vou numa roda de capoeira regional, a mesma coisa, entendeu? São fundamentos diferentes, né? Sim, sim, porque a capoeira Angola é a capoeira tradicional, a capoeira mãe, como muitos mestres dizem, né? Sim. É a capoeira que foi ensinada, né, criada pelos escravos. E a capoeira regional foi criada pelo mestre Bimba na década de 30, mais ou menos. Né? E aí existem algumas controvérsias que a gente vai ter que ter mais tempo para Sim, com conversar certeza. de quem criou, quem não criou. A gente vai fazer um Se dia se apropriou, se só de não. capoeira. Falando só de capoeira. Vamos fazer até uma apresentação aqui de capoeira. Não, dá para trazer um berimbau. Dá pra trazer um berimbau. Exato, exato. Pá, cara, que bom a nossa conversa. Viu, passou rápido, viu? Foi tranquilo, né? Eu tava preocupado. Preocupado. Eu sempre fico assim, matutando naquilo, né? Será que eu tenho que dar uma estudadinha? Será que eu tenho que ver algumas coisas? Não. Tem que falar exato. as tuas vivências. Não. Exato, Não, todos os convidados que vêm aqui, que se sentem à vontade. A gente não tem que inventar coisas. Todo mundo que chegou aqui já veio meio. Não, aí aos poucos a gente vai se soltando, cara. Só para antes da gente encaminhar para o encerramento, mostrar que a gente tem livros aqui também, que ó, esse livro aqui, Manual do Médio da Umbanda, tá disponível aqui no sebo também. Esse aqui também vem Umbanda em Casa, tá? E esse outro aqui também, ó, Exu Te Ama. Pra quem acha que Exu é demônio. Tá aqui, ó, Exu Te Ama, tá? Esse livro bem interessante. Tá disponível aqui também. Tem outros também, tem outros livros aí também da religião, aí, pra quem quiser aprender um pouco, né? O Carnaval do Rio de Janeiro aí mostrou uma outra faceta do Exu, né? Pá, olha só. Não, eu cheguei, acho que a gente tava no Batuque. Foi. Eles e aí eu cheguei em casa. Muito bem, até pra dizer que Exu não é do diabo, não é demônio. Exato. Não é o demônio, né? Não é o diabo. Cheguei em casa, vou ter que assistir. Que loucura, cara. Que loucura aquela. E o ator que fez o Exu no carro do Abre Alas ali, que interpretação daquele cara. Eu fiquei assim, me apaixonei por aquela apresentação, cara. Sim, sensacional. Coisa de arrepiar, assim, cara. Eu gosto de carnaval. E mais aquela apresentação, assim, fantástico, né, fala cara? dele, né, depois, tu viu? Sim, a entrevista que ele deu depois, tá louco, cara. E ele sabia o que estava fazendo, entendeu? Hoje aqui eu tô representando quem veio antes de mim. Exato, isso. Quem está agora comigo e quem vai vir ainda lá na frente. Exato. Tudo isso para mostrar que Exu não é o diabo. Representando minha ancestralidade. Sim. Que loucura, cara. Olha... Muito massa isso, cara. É isso aí, né? Mas antes de encerrar, quero só mais uma vez aí pro pessoal que nos acompanha, né? Esse vídeo fica gravado no Facebook. Quem assiste ao vivo, depois tem muita gente que assiste depois, também lá no Instagram, no YouTube, também no nosso canal no YouTube. Importante lá seguir o nosso canal. E também o áudio fica disponível lá no Spotify, tá? Tem muita gente que gosta de bota um fonezinho e fica escutando o áudio. E os nossos patrocinadores... Fala, Léo. A promoção do Dia dos Namorados, né, que tá rolando. Botequinho. A Carol te avisou disso? Não, só lembrando. Né? Lembrando? O nosso patrocinador do Botequinho Lanches lá, como é que é, Léo? Compartilha e marca 2 pessoas, né, no Botequinho Lanches e concorre ao que, Léo, sabe? Big X, né? Um Big X? Olha, e uma Coca? É isso? Tá. Não tem que entrar nessa promoção. Eu não lembro muito bem, mas a Caroline depois vai lembrar lá, vai mandar lá no grupo lá. Bom, mas é isso. Também o Wave Barbershop, do nosso amigo Amael. Toca do Lobo 24 horas, Isolan Calçados, Liga Alegretense Futebol, que eu havia esquecido. Também Criarte Sublimações, da mãe Denise lá. Costurice das Vovós. E o Castro Segurança. Esses são os nossos patrocinadores. E a Serralheria Lucange. E Oficina JK do Gaguinho. Tá, esses aí são os nossos patrocinadores. Que legal isso aí, cara. Que legal esse monte de apoiadores. Sim, para nós tá sendo muito bom, assim, cara. Lembrando também que quem assiste, quiser colaborar, tem lá o... também, isso aí, eu tinha esquecido. Também quem quiser colaborar com o nosso programa lá, com a nossa página, né, a gente tem lá um Pix, né? Olha aí, ó. É alegretepodcast@gmail.com. Ele tá sempre lá na nossa página, no nosso Pix, quem quiser dar uma colaborada para nós é sempre bem-vindo, tá? Então, pessoal, manter a página no ar. Isso, para manter a página no ar, tem custo, eu tenho que pagar esse rapaz aí que me ajuda. Né? Por isso que ele lembra sempre. Tá recebendo uma fortuna.
É isso. Então tá, pessoal. Muito obrigado por terem assistido, né? Quem quiser depois aí assistir novamente, está disponível. Eu quero lembrar também, no sábado pela manhã tem um programa de esportes com o Jorge Molina, aqui às 10 horas, das 10 às 11. E o convidado dele no sábado pela manhã é o Giovanni Martinez, que vai estar aqui conversando com o Jorge Molina, tá? Olha aí, ó. Lindinho? Velho, eu acho que agora a gente tem que se cumprimentar de uma forma que não se cumprimentou no início. Tá? Exato. Aqui. Cumprimentando a nossa ancestralidade, os nossos orixás que nos guiam, que nos representam, né? E agradecer as nossas Yalorixás, nossos Babalorixás que estavam aí, nossos irmãos das nossas tradições de matriz africana. E eu acho que é assim que a gente tem que se cumprimentar em todos os lugares. Eu procuro fazer isso nos lugares públicos, quando encontro alguns irmãos, e alguns já estão bem despachados para fazer isso. Tem muita gente que não gosta, né? Tem gente que fica com meio receoso. Fica meio cabreiro, mas a gente tem que se cumprimentar, porque a gente tem que cumprimentar o nosso orixá, né? Isso, exatamente. A nossa ancestralidade, então é assim que a gente tem que fazer. Isso aí. Então, o meu agradecimento muito especial pelo convite, gostei de fazer. E a bênção, né? Aos mais velhos. Bênção dos pais. E aos mais novos, né? E que me coloco à disposição para a gente fortalecer os nossos movimentos. Não só o movimento Povo de Terreiro, mas nosso movimento da capoeira também. Essa pandemia aí nos afastou muito. Mas é isso aí, tá isso bom? Aí. A bênção. Obrigado, pessoal. Uma boa a todos. Um grande axé para todo mundo. Valeu, axé para todos.